Bom, parece que dessa vez a Ubisoft conseguiu irritar a terra onde se passa o jogo Assassin's Creed Shadows. Estamos diante de mais uma treta, sim, e de proporções perigosas para não dizer o mínimo. Isso pode até prejudicar o jogo, talvez financeiramente e politicamente, não sei. O fato é que mais uma situação tem aconteceu, aliás, e a Bela vai deixar vocês a par do que a gente vai ter pra hoje. Segue aí. Olá, queridos combatentes. Parece que não é o ano da Ubisoft. É, A gente vai falar de novo sobre Assassin's Creed Shadows, mas não abandona a gente. Confia no processo que o vídeo vai ser legal. Tem uma série de polêmicas surgindo em torno do jogo. A gente não vai destacar todas, a gente trouxe apenas uma. Mas se vocês quiserem, depois a gente faz um vídeo falando sobre as outras polêmicas que estão tirando em torno do jogo. Mas agora a gente quer falar sobre apenas um. Muitos de vocês já devem saber, não é surpresa para ninguém, né, que a Ubisoft ofendeu os japoneses e um abaixo-assinado foi criado pelos próprios japoneses lá no site change.org e tá pedindo cancelamento de Assassin's Creed Shadows para e não é muita surpresa para nenhum de nós, né? A gente já sabia que esse tipo de coisa poderia acontecer pela polêmica que tem surgido desde que o primeiro trailer do jogo foi lançado. E essa petição até agora já alcançou mais de 80 mil assinaturas. E uma das razões citadas seria a falta de apuração histórica e diversidade forçada, de acordo com as palavras da própria petição. Eles destacam também que, apesar do jogo ser baseado em samurais japoneses, eles ignoram o fato dos samurais serem uma classe de guerreiros de alto escalão, né? Que poderiam ser serventes de nobres e que a Ubisoft supostamente não entendeu a natureza e o dever do samurai. Isso por si só já seria um insulto para a história e para a cultura japonesa. Então, o abaixo-assinado também acusa a Ubisoft de suposto racismo asiático e pede o cancelamento do lançamento para que sejam realizadas pesquisas a respeito da cultura. A gente sabe que, independente dessa petição for ou não refletir na quantidade de vendas do jogo no Japão, a gente sabe que dificilmente a Ubisoft vai fazer alguma coisa que essa série de polêmicas só faz com que boa parte das pessoas fiquem curiosas para saber como é que tá o jogo e eventualmente vão comprar, sejam no Japão ou no restante do mundo. Então, apesar do valor dele ser alto, né? Que é um outro tópico também que tem preocupado a galera. Mas seja o que for, a Ubisoft vai continuar ganhando dinheiro com isso. E mesmo no mundo ideal em que a Ubisoft realmente quisesse fazer alguma coisa a respeito, agora nesse momento, já com o lançamento do jogo, já não seria muito possível. E o motivo pelo qual a gente está fazendo esse vídeo hoje é para a gente tentar entender essa história por uma visão um pouco mais técnica. Por mais que muitos de nós gostem de jogar videogame, a gente precisa se perguntar por que é importante enxergar as coisas por perspectivas diferentes, né? Então, a gente trouxe hoje um especialista para falar para a gente, dar uma pequena aula sobre o processo de construção de games e por que é tão difícil lidar com isso na prática, né? Mas até que eu Exatamente. acho difícil. E por isso nós Primeiramente, trouxemos boa aqui noite, eu o sou o João estudante Nascimento. gamer dev Como o Nathan João. disse, estudo, Muito obrigado pela presença e por estar estou me participando formando desse como vídeo aí da game unidade, dev. irmão. Vamos aí O compartilhar meu o curso, seu vou falar um pouco sobre conhecimento o curso com a para o pessoal ter galera uma e entender ideia mais geral de se mais você Assassin's errar. Creed pode se Meu tornar curso é talvez o focado em todas novo as Mass áreas do Effect desenvolvimento, 3. em programação, arte como game design. Tem som também, entenda a arte por todas as partes de arte que se pode ter num jogo. E por mais que passe esse processo todo de desenvolvimento, eu me foco em game design, que é uma área que me interessou mais e eu gostei. Bom, explicado, vamos então ao Assassin's Creed, né? Que é o nosso assunto de hoje e essas polêmicas que estão sendo
estão sendo feitas ao redor do mundo. Bom, quanto ao comentário do Mass Effect e a mudança que o pessoal pede que seja feita, eu realmente acho que é algo completamente improvável, beirando o impossível, porque o processo de construção do jogo é muito longo. Por mais que a Ubisoft esteja praticamente fazendo um Assassin's Creed por ano, mas eles diminuíram essa frequência, né? Porque estavam reclamando da qualidade dos jogos. Esse processo do game design, lá do início da construção da história, é algo feito realmente muito no início do jogo. Quando o pessoal começa a produzir por questão da arte, a questão da programação, tudo, já tem quase tudo ou tudo resolvido do documento de game design, onde vai ser, quais são os personagens. No máximo vai ter algumas mecânicas básicas que a Ubisoft reaproveita muito dos outros jogos. Então, não é como, tipo, por exemplo, a mecânica de stealth do Assassin's Creed. É alguma coisa que eles aproveitam há muito tempo, então não é algo que eles teriam que redesenvolver. Mas as mecânicas novas que envolvem a diferença da gameplay entre o Yasuke e a garota que eu vou pedir perdão por ter esquecido o nome, não seria algo que eles teriam que desenvolver de novo para poder fazer essa mudança. Então realmente tipo, é algo que eu acho impossível pelo tempo que isso gastaria. E eles já tiveram muito problema atrasando o lançamento de jogo com o Skull and Bones, por exemplo. Que eles adiaram por mais de 5 anos. Entendi. Então isso, de certa forma não, né? Com certeza ia impactar na questão do produto final, né? Eu dei aquele exemplo brincando a respeito do Mass Effect, mas só curiosidade rapidinha, galera. Mass Effect, isso realmente aconteceu, né? A EA precisou, a BioWare, né, precisou meio que refazer o jogo, né, às pressas, refez, ficou aquela merda, né, e se tratando de Assassin's Creed Shadows, eu acho que por uma questão política, digamos assim, não foi a mesma situação da EA, mas é porque muitas bandeiras estão sendo levantadas, né, a esse respeito. Então eu acredito que a Ubisoft ela vai bater o pé, né? Eu acredito que ela vai bater o pé, não vai se dar o trabalho de tipo fazer todo um redesign, colocar de repente o Musashi, né, junto com a Naoi, para atender uma demanda que tipo, beleza, tem um abaixo-assinado feito pelo Japão. Só que ao mesmo tempo tem toda uma pressão popular, né, pela galera mais conservadora, que tem os seus motivos, etc. Mas até então tava sendo tipo aquela guerrinha do conservador com o politicamente correto, o incorreto, o lacrador, o nerdola. Só que assim, agora o povo japonês, né, são mais de aproximadamente 80 mil assinaturas do povo japonês querendo que o jogo não seja lançado ou seja refeito. E, sinceramente, concordo com o João, eu acho que vai ser muito difícil de isso acontecer. Se fossem outras questões, por exemplo, alguém descobriu o final do jogo e vai vazar antes do lançamento, ou então alguma coisa muito importante, né, que tenham descoberto e tem a possibilidade de vazamento, e acontecer todo um reboliço, e eu acho que aí sim o jogo seria relançado, mas provavelmente ia ser uma coisa que a gente também não ia saber, né? Pra gente ia sair como um adiamento por qualquer motivo. Vocês acreditam que se não tivesse muita política envolvida no meio, talvez eles fossem considerar alguma coisa? Ou pelo menos considerar uma postura um pouco mais leve em relação a tudo isso que tem acontecido? Eu acho que teria que chegar a um nível de proibição mesmo, coisa da política, pra Ubisoft fazer alguma coisa. Se algum político do Japão conseguir passar alguma coisa
pra proibir o jogo, a menos que tenha alguma mudança, eu, tipo, não acredito que vai ter alguma mudança. Teria que ter teria que se espalhar muito esse abaixo-assinado pro resto do mundo, não só pro japonês. Teria que tipo, ser principalmente japonês, porque por ser uma questão cultural de lá, mas por ser a maioria da população, a maioria esmagadora da população, ou pelo menos da população consumidora de jogos, né? Porque, né, então, obviamente, não é todo mundo que consome jogo num país, mas pô, a maioria da população consumidora de lá, e aí pegar muita visualização fora do mundo pra ter tipo, um impacto na empresa mesmo, e aí eles decidirem adiar o lançamento e mudar as coisas. Mas é realmente muito difícil de acontecer alguma coisa assim. Eu acho que a grande motivação pra essa briga toda, se é que a gente pode chamar assim, é a questão da representatividade, né? Eu acho que esse abaixo-assinado ele tá muito motivado pela representatividade errônea do povo e da cultura japonesa daquele período. E nesse ponto, né, a gente cai por terra que apenas nerdolas estão reclamando ou coisa do tipo, né? Só que também tem o outro lado, né? Aquilo que que o povo japonês quer que o mundo saiba de como foi um samurai, por exemplo, e o que eles sabem como um samurai realmente foi. Inclusive é uma parte bem complicada de falar, porque né, todo país tem aquilo que gosta de mostrar pro resto do mundo e aquilo que fica pra ele mesmo. Então sempre é um pisar em vidro praticamente falar sobre isso. Mas a questão da representatividade é muito importante pra todo mundo, né? Eu acredito que não tenha como negar isso hoje em dia. E, e quando tu pega um jogo que vai se passar na era Sengoku, que é o Japão feudal, e é uma das eras mais retratadas na mídia pra fora do mundo. E tu pega a classe que seriam os nobres, os guerreiros nobres que o Japão representa, e coloca como praticamente um dos únicos personagens históricos que não é um japonês nela. E a classe que é considerada, que é retratada muito como assassinos, que são os ninjas, os shinobis, e aí sim tu coloca uma personagem japonesa, tu acaba criando um peso ali estranho pra cultura. Como se tu decidisse mostrar o lado nobre não sendo japonês e o lado mais das trevas, por assim dizer, sendo o japonês. E aí eu entendo de onde vem a questão do abaixo-assinado, que eles falam que pode gerar um preconceito contra os japoneses. Mas como eu disse, é complicado. Eu pessoalmente acredito que o Yasuke seja um ótimo personagem para se colocar em um jogo, justamente pela falta de registro histórico que tem dele, por ter muito pouco registro. Então tu pode criar muita coisa, pode ter liberdade para criar muita coisa na história dele. E na parte do Assassin's Creed, como eles sempre colocam a ordem dos assassinos e o templário em algum lugar de toda a história do mundo, eu acredito que acabe sendo um personagem muito bom para tu colocar ali no meio, já que ele tem pouco registro histórico, então você não compromete um personagem que seja mais importante para a história do Japão para colocar ele como aliado de uma ordem chamada de Ordem dos Assassinos ou Ordem das Sombras. Não sei qual o nome que eles vão dar nesse jogo. Eu não sei se funciona pra você, assim, por exemplo. Mas pra mim, o processo de criação de produto, eles são muito parecidos. Então, pra mim, que sou designer, começa muito por pesquisa. E dependendo do que for, essa pesquisa é muito extensa, porque mesmo, por exemplo, no meu caso, na minha área de design, se é possível voltar, toda vez que a gente volta a passos da construção de um produto, a gente gera mais custo para a empresa. No caso, como é que funciona essa parte toda de coleta de dados, de pesquisa? Chega um ponto do processo que fica muito difícil você retornar e colher se ficar faltando alguma coisa e você segue assim na cara ou na coragem, mas
dependendo de um ponto do desenvolvimento, vocês ainda conseguem, tipo, voltar porque alguma coisa não tá muito clara? Existe isso pra vocês? Sim, existe o início do projeto, enquanto tá ali, antes de ter as partes de programação, antes de ter qualquer protótipo, coisa que vai estar muito na parte de pesquisa. Normalmente vai ter uma pesquisa extensa também, a menos que esteja tentando fazer algo tipo muito simples, alguma coisa. Um exemplo seria o Flappy Bird. Tipo, o Flappy Bird não é um jogo que necessita de pesquisa, né? Um passarinho que tu fica clicando e passando entre obstáculos. Então, ele não precisa de pesquisa histórica nenhuma. Por exemplo, eu não consigo pensar em nenhum tipo de pesquisa que ele precise, por exemplo. Mas é um jogo muito simples. A maioria dos jogos que tu vai envolver algum tipo de história, até pra criar um mundo, alguma coisa fictícia que tu vai se basear, tu vai fazer a pesquisa naquilo que tu tá se baseando pra criar, né? Mas por enquanto tá nesse processo de pesquisa, de criação inicial, tem como retornar, tem como voltar. O pessoal normalmente vai ver muita opinião, normalmente vai ter o especialista ali da área. Se algumas empresas vão ter alguns especialistas no campo quando a empresa é grande, né, no próprio campo de empregados, de funcionários. E algumas outras vão contratar algum por fora para poder falar coisa. Algumas vão ir para em alguns museus ou tentar conseguir algumas coisas mais oficiais quanto a isso para poder tipo, se embasar melhor. Algumas vão tentar garantir que não estão ofendendo o público que elas pretendem abranger. Então, acho que tem muita coisa. E tem muita coisa pra tu voltar. Tipo, tu escreve alguma coisa e tu vê que na verdade aquilo ali tá diferente do que tu queria que fosse. E aí tu reescreve. As fases de teste também tem muita mudança que é feita. Tem muita mudança mecânica que é feita, né? Na parte, uma, um, a mecânica de gancho, por exemplo, não ficou como eu tava esperando, então, tipo, é refeito aquilo ali. Ou, tipo, tu volta como, sei lá, um outro exemplo qualquer que não é exemplo não real, seria a mecânica de combate de espada não tá refletindo como seria o combate de verdade, tipo, historicamente, ele não tá fugindo completamente. Tu queria um combate de espada japonês e o combate de espada tá sendo algo de fantasia medieval. Então, tipo, tá fugindo totalmente, e aí tu volta, faz outra pesquisa também pra poder fazer as animações e tudo, além da história. No processo de criação, a gente trabalha com metodologia ágil justamente para poder ter essa flexibilidade de mudança. Entendi. Então é toda uma equipe por trás, né? Historiadores, os músicos, etc. Então, se você interrompe um processo por qualquer motivo que seja, praticamente tudo tem que ser refeito, digamos assim. Dependendo do motivo, da parte que tu for refazer, assim, tu vai precisar. Por exemplo, alterar um personagem, tu precisaria fazer um modelo todo novo, animação toda nova. Ver se, por exemplo, se tu pegar dois personagens que são do mesmo tamanho, tu pode dizer que eles têm o mesmo estilo de luta e aí tu mudou só o modelo do personagem e reaproveitou as animações. Mas no caso do Yasuke, por exemplo, o estilo dele é muito baseado nos registros dele ser gigante em relação aos japoneses da época. Então, tipo, ele é muito bruto. Tu colocar um outro personagem histórico japonês que não tem esse tamanho todo, tu teria que mudar o estilo de luta dele pra poder condizer mais. Ubisoft não estaria disposta a ceder a essa pressão, não. Nessa altura do campeonato é difícil, né? Porque o jogo tá praticamente pronto. Quando o jogo entra no estado que o pessoal chama de Gold, que é quando ele tá pronto pro lançamento e tá entrando só os ajustes finais, que são tu corrigir alguns erros, tu polir
alguns modelos, polir o cenário, das coisas pra deixar o jogo bonito, né? O jogo tá mecanicamente pronto e tu tá ali deixando ele bonito e mais leve pra poder rodar melhor nos consoles e nos computadores. Quando tá nesse estado, realmente é praticamente impossível de refazer alguma coisa. É o estado que, tipo, o bolo saiu do forno, tu tá decorando. Exato, exatamente. Tá ali o confeiteiro ali só esperando pra boa, né? Nessa comparação aí seria, tipo, saiu o bolo do forno, o confeiteiro tá passando ali, fazendo a decoração do bolo e o cliente chega e fala que tem alergia a nozes pro bolo de nozes. Então, é algo tipo assim, aí tem que mudar o bagulho principal ali e vai ser um trabalho do caralho. Aí é pelotão de fuzilamento, né, meus combatentes? Com base nisso que nós falamos agora há pouco, tem também a questão do preço do jogo, né? Nos Estados Unidos ele tá salgado para os padrões de lá. Pra cá tá salgadíssimo. Tipo, pediu pipoca salgada, o cara veio com a pedra de sal, tá ligado? E pegou a peneira e foi jogando ali num saquinho de pipoca de R$ 3. Tá, tá complicado, né? Acho que a, Não, tá demais, gente. Isso tá acho que por irreal. aí, Se não me engano, 60, nos Estados Unidos 70 tá dólares. $70, né? Ai, Acho que 70 é o aqui preço que tá, a aqui indústria tá tentando tá empurrar o preço 300 no que a reais, indústria tá 300 e tentando poucos empurrar. reais, 350, 60, absurdo. E tem a versão completa também. Hum, Versão Gold, Premium É, a versão Gold, e, Premium, e essas guerras aí a 4. vai lá pra Eu 500 não e dou pouco. R$ 500 um jogo, cara, vai me desculpar. E principalmente ele envolto a toda essa polêmica, etc. Que pode interferir, né? Pode impactar na questão do retorno financeiro. E é claro que a gente não pode também julgar o livro pela capa, né? Existe aquela hype positiva e a hype negativa também. Por exemplo, teve muita gente que hypou o Stellar Blade e quando foi meter a mão no jogo, achou o jogo ruim, repetitivo, tipo mais um hack and slash genérico. Eu não joguei porque eu não tenho PS5, então eu não posso falar nada. E tampouco de um jogo que não saiu. Mas o preço, ele assusta, né? O consumidor final. Tipo, pá, 360. Principalmente na realidade do brasileiro, né, cara? Não. Acho que tem duas questões muito importantes nessa parte do preço. Que é. Primeiro, os jogos estão mais caros de se fazer, sim, tipo, não dá pra negar isso. Eles estão mais caros de fazer porque as tecnologias avançaram muito e elas são mais caras de se usar. Obviamente, você vai ter todas as empresas querendo o máximo de lucro possível e nisso daí estão jogando o preço muito provavelmente acima do que eles deveriam. Mas de fato os jogos estão Sim. mais caros de se fazer por causa das tecnologias utilizadas. Então estão mais caros e ponto. A outra questão é que o jogo pro brasileiro, pô, ele tem muita cara de produto de luxo pelo preço, porque as empresas não se importam em colocar o preço na realidade de cada país. Eles colocam na realidade mais ou menos, muito mais ou menos na realidade do país base deles e transformam esse preço para dólar e os outros países que se virem. Por mais que a gente goste muito de jogar, esse valor, para a maioria dos brasileiros, é um valor absurdo, até irreal, né? E aí isso acaba de um jeito ou de outro motivando a pirataria, né? Porque o cara vai jogar, o cara quer prestigiar a empresa, mas com esse valor fica difícil, né? Pra gente que é brasileiro, o brasileiro ganha, a maioria das pessoas ganham um salário mínimo, é uma conta que não fecha. Cara, pô, R$ 350 é basicamente um terço do salário mínimo, um quarto do salário mínimo. Pô, não tá sem condição nenhuma, entendeu? Pô,
E aí, tipo, tu fica muito a cargo de, pô, tu junta ali um dinheiro pra comprar um jogo de uma série que tu é mais fã, porque tu é fã, tá ligado? Porque tu gosta daquela série. Ou o brasileiro vai muito pro indie, que é mais barato. E muitas vezes tá tendo uma qualidade de história melhor do que os AAA. Pô, até os indies que são mais caros, né, que já tem certo conceito no mercado, por exemplo, o Hades. O Hades 2 agora tá tipo, entre 90 e 100 reais. Tipo, é o indie caro que tem, tá ligado? Dificilmente passa muito de 100 reais. Um outro indie brasileiro que a gente tem é o Saint Diffna Hotel, que é no estilo de Resident Evil, e ele é 50 reais e é um jogo muito bom. Tipo, vale muito o preço. Um jogo que tu paga 50 reais ali feliz. Tem também, João, a questão da precisão histórica, que é o ponto central desse abaixo-assinado, né? Os japoneses estão se sentindo ofendidos, não representados e acusando a Ubisoft de racismo japonês, né? É a primeira vez que eu escuto falar isso na minha vida, mas tá. E assim, A xenofobia é um tipo de racismo também, né? Mas continuando, vai. não exatamente, né? É tipo aquela parada, o sujo falando do mal lavado, né? Mas isso é um ponto que às vezes a galera nerdola não vê. Beleza, tá puxando sardinha pra caramba desse abaixo-assinado, dos japoneses e etc. Mas, assim, tem toda aquela questão da galera que vai pra lá e é tratada do jeito que é tratada, né? Que relata aí, né? Mas, enfim, não vamos entrar em mais uma polêmica, o objetivo do canal não é esse. Mas, enfim. Aí é um Mas outro verdade seja assunto. dita, né? Exato, verdade seja dita, combatente. Verdade seja dita que, assim, não dá pra ficar passando a mão na cabeça do povo japonês também, não, cara. Não dá, beleza? Mas enfim, vamos entrar nesse assunto que eu acho que é pertinente. É o foco desse abaixo-assinado com relação ao racismo, ao racismo da Ubisoft com o povo japonês e a precisão histórica do Yasuke, levando em consideração toda a franquia, né, de Assassin's Creed, de uma forma geral. Bom, esse ponto da precisão histórica realmente é um ponto que, pessoalmente, eu discordaria desse. Eu discordo desse abaixo-assinado. A parte de falar de representatividade dos japoneses, bom, tudo certo, né? É o povo deles, eles têm que se sentir representados e tudo. Mas essa precisão histórica, eu acho que ficou meio fora do tom no abaixo-assinado, porque a série do Assassin's Creed não se prende à precisão histórica. Ela usa personagens históricos, momentos históricos, para poder fazer a narrativa do jogo ali, poder pegar a Ordem dos Assassinos, a Ordem dos Templários, ou a raça de seres superiores que são tratados como os deuses em todas as religiões que eles colocam para aparecer no jogo. Então, tipo, ali não tem muito essa questão de ser preciso pra caralho historicamente. Não, ele tem ali um momento a guerra de Troia, se não me engano nem é na guerra de Troia, mas tipo, o momento ali da Grécia, que é o momento que tá tendo a guerra entre Esparta e Atenas. Então, tipo, tá, beleza, tá isso aí, vai ser 100% histórico? Não, porque provavelmente muito provavelmente, assim, quase 100% de certeza que não tinha porra de uma ordem secreta culminando com os dois lados da guerra pra sair por cima, tá ligado? É um bagulho que deveria existir, isso não é preciso historicamente isso. O Papa também, né, com um cajado de Assassin's raio. Creed 2, tu enfrenta o Papa com um cajado mágico. Cajado de raio laser lá, né? Cajado do Jaspion, né? Pô, as armas mágicas que vão ter.
Mas pra eu falar, essa é a parte da liberdade. Mas tá, tu vai no Assassin's Creed 2 mesmo, tem o Leonardo da Vinci. No ano que tem ali, que ele fala que ele tá no momento lá, no lugar específico da Itália, que eu esqueci o nome, tipo, é um ano que ele não tá naquele lugar, tá ligado? Não tem não tem esse apego assim pela precisão. Ele pega os momentos históricos que os personagens viveram e colocam eles ali pra poder mover a trama da história. É porque aqui, na verdade, a precisão histórica, na verdade, a história em si, né, o contexto histórico em si, é mais uma ferramenta para fomentar o roteiro do jogo do que qualquer outra coisa, né? Sim. Principalmente para ambientação e também para já é a história por si só já é uma ferramenta pronta, né? Muito fácil de ser trabalhada. Sim, principalmente quando você pega o jogo ali pra fantasia fazer parte da história do mundo real, que tu consegue ver algumas coisas ali, se aproveitar de algumas teorias de conspiração, de ter grupos por trás do mundo controlando as coisas. E aí tu coloca esses grupos como vilões da história e tudo, então tu consegue criar essa história, essa fantasia pro jogo, entrelaçando com a história do mundo real pra cativar os jogadores. Porque assim, a maioria das pessoas não percebem isso, mas isso funciona, principalmente quando a gente fala de fantasia, não só nos games, mas livros, séries, de forma geral. Por mais fantástico que seja uma coisa ou outra, a gente precisa ter ali naquele contexto alguma coisa que puxa a pessoa para a realidade dela, porque senão você não consegue conectar completamente as pessoas naquela história, e porque o fantástico demais ou o realista demais acaba sendo uma coisa que a pessoa não compra. Então fica como questão de equilíbrio, né? Por mais fantástico que seja, tem que ter alguma coisa puxando um pouco pra realidade, né? Você sempre vai ter alguma coisa, tipo, as fantasias, as fantasias os medievais fantásticos que tem, você sempre vai ter aquela vila com o pessoal trabalhando, um monarca, uma coisa assim, sempre vão ter os reis, ou quase sempre, pelo menos, eu não vou falar sempre que alguém pode apontar uma história de um lugar que não tem e eu simplesmente não conheço. Mas você sempre vai ter, tipo, algum sistema ali que te lembra alguma coisa que tu conhece até pra tu não ter que aprender tudo sobre aquele mundo, não virar um estudo de história. Enquanto você tá lendo alguma coisa que você queria mais por entretenimento. Essa história que eu comentei, realmente não acho que foi só um ponto a mais ali que eles quiseram colocar. Não sei se eu arriscaria colocar moralidade numa coisa. Talvez. Mas eu realmente acredito que tá muito nesse sentimento de que era um cenário que eles estavam querendo há muito tempo, um Assassin's Creed no Japão, e quando veio sem a representatividade que eles esperavam. E aí tem sempre aquele negócio, né? Quando tu cria expectativa pra um bagulho e vem diferente, é o pior tipo de queda que tu pode ter, por causa da expectativa. Exatamente, né? O japonês clamou pelo jogo, o jogo tá aí, né? Mas tem toda uma questão por trás disso. E é complicado, porque a gente vê todas essas bandeiras sendo levantadas e a cena gamer, assim como a cena RPG de mesa, que nós três somos adeptos, né? Também ficou um clima muito desagradável, né? Com esse levante de bandeiras também. E aí isso veio pra cena gamer, né? Já tá nos cinemas. Então, hoje em dia tudo é pauta de lá e cá. Tá um lance meio complicado,
né? Mas a gente não pode deixar de consumir as coisas, né? Eu gosto de filmes, eu gosto de games, gosto de mesas de RPG, eu vou continuar consumindo os três. Até a partir do momento que vá muito de contra aquilo que eu acredito, né? Aí já é uma outra situação. E eu espero sinceramente que o mundo dos games não caia para esse rumo, né? Digamos assim. Aqui, se não tivesse a cota lacração, a Ubisoft provavelmente teria seguido por um caminho muito mais confortável e talvez não tivesse gerado essa quantidade de polêmica, né, que a gente tem em relação a não só a Assassin's Creed Shadows, mas também diversas outras obras, né? Você colocar um tipo de representatividade que não encaixa no contexto, né? Fato, representatividade é algo que tem que ser bem feito para não gerar essa sensação de desconforto. Acredito ser algo essencial, mas realmente tem que ser algo pensado para ser bem feito. Continuar com a mesma estratégia que sempre usavam antes, né? Agradar a maioria, né? Só que hoje em dia as coisas não são mais assim. Parece que o pessoal realmente tem dinheiro infinito. Disney que o diga. O que eu disse? Deixa quieto. Enfim, papo para outro vídeo. No mais, meus bravos combatentes, só o que nos resta é aguardar até o lançamento do jogo. Eu não vou comprar, mas vou consumir um monte de vídeo aí de gameplay, né? E espero ter a experiência de jogo, porque, né, é uma temática que eu gosto também. E de repente o jogo pode surpreender ou ser uma cagada. Quero agradecer imensamente ao João pelo carinho e pela colaboração aqui com a unidade. Muito obrigado, meu irmão de batalha. A gente tá aí nessa guerra aí há mais de 10 anos que eu o conheço. E só tenho a agradecer a Deus e a você pela sua amizade. E muito obrigado por estar participando desse projeto aqui. Nada, irmão. Eu que agradeço o convite para poder participar. Foi um prazer gravar o vídeo com vocês, poder conversar, poder falar um pouco como é que é essa profissão que eu gosto pra caralho. E é isso, irmão. Muito obrigado. E valeu, meus combatentes. Obrigada ao João, primeiramente, pelo tempo que se deu pra gente. Eu espero que a gente sempre possa trazer um pouco dessa coisa de ver aquilo que a gente vê as coisas por um outro lado, né? A gente ver os dois lados da mesma moeda e entender que às vezes tem muita coisa por trás disso tudo. Só nos resta aguardar a promoção, porque eu não vou comprar o jogo, desculpa Ubisoft, mas eu sou brasileira. Esperar uma promoção e esperar também que o jogo seja realmente bom, porque tem que ter alguma coisa muito boa no meio disso tudo, né? E a gente espera que o jogo cumpra essa expectativa das pessoas em relação ao jogo em si, né? Já que todo o resto existe uma polêmica envolvida no meio disso tudo. Para você, combatente que chegou até aqui, comente Yasuke pra gente saber que você chegou até o final do vídeo. Muito obrigado. Isso aí, galera. O recado foi dado. Muito obrigado pela presença de vocês até o final desse vídeo. Gostou? Deixa aquela curtida, comenta, coloca hashtag Yasuke e hashtag fim da Sweet Baby Inc. Combatentes, vocês estão dispensados.